Oi, meninos, tudo bem? Vou hoje dar sequência ao nosso conteúdo relacionado à videoaula anterior, que falava sobre o sistema sanguíneo ABO. Na videoaula anterior, eu falei sobre os genes que atuam na população, determinando os tipos sanguíneos de acordo com o sistema ABO. Então, ainda sobre sistemas sanguíneos, vou hoje estar falando sobre outros dois sistemas, que são os chamados sistemas RH e sistema MN. Tanto o sistema RH quanto o sistema MN são determinados pela presença ou ausência de determinadas substâncias nas hemácias sanguíneas. O sistema RH ele foi descoberto em 1940 a partir do sangue do macaco do gênero Rhesus. Ao extrair o sangue desse macaco e injetá-lo em coelhos, percebeu-se que o coelho produzia aglutininas que combatiam um fator do sangue do macaco. Por quê? Porque ocorreu a aglutinação do sangue do coelho ao injetar o sangue do macaco nessa cobaia. As aglutininas são anticorpos que combatem um antígeno. Então, a conclusão que se obteve a partir desse experimento foi que no sangue do macaco existia um antígeno que determinava, então, a presença de um fator chamado pelos cientistas de fator RH. Após essa verificação da presença do fator RH no sangue do macaco e a produção de anticorpos que combatem esse fator no sangue dos coelhos, foi decidido que isso seria testado em humanos. Então, o que foi feito? Retirou-se dos coelhos o soro, o plasma sanguíneo contendo essas aglutininas, e isso foi testado em humanos como? Retirou-se o sangue de diversas pessoas e foi adicionada a esse sangue as aglutininas, chamadas de aglutininas anti-RH, encontradas no sangue dos coelhos. Em algumas pessoas, houve aglutinação do sangue. Isso foi feito em lâmina, e não na pessoa propriamente. Retirou-se o sangue da pessoa, o sangue foi colocado ali nas lâminas e adicionado gotículas que continham essas aglutininas. Então, no sangue de algumas pessoas, percebeu-se que ocorreu uma aglutinação. Já no sangue de outras pessoas, nada aconteceu. A partir daí, percebeu-se que algumas pessoas também apresentavam o fator RH, assim como os macacos, e outras pessoas não apresentavam esse fator. As pessoas que apresentavam esse fator RH foram então chamadas de RH positivo, e as pessoas que não apresentavam esse fator foram chamadas de RH negativo. Por isso, hoje, quando você vai lá e faz a tipagem sanguínea, você vai ter um resultado que afirma que o seu sangue é, por exemplo, A positivo. Significa que, de acordo com o sistema BO, você tem sangue tipo A, e de acordo com o sistema RH, você tem sangue RH positivo, ou seja, com o fator RH ou fator Rhesus. Uma observação, uma diferença entre o sistema RH e o sistema ABO é a seguinte: a pessoa que tem sangue tipo O, ela não apresenta nenhum aglutinogênio nas hemácias. Mas a pessoa do sangue tipo O, ela produz aglutininas anti-A e anti-B. Tanto que a pessoa que tem sangue tipo O, ela não pode receber uma transfusão sanguínea da pessoa que tem sangue tipo A ou tipo B. Já em relação ao fator RH, isso não acontece. A pessoa que tem sangue RH negativo, ela não possui no sangue as aglutininas anti-RH. Ela não possui. Então, se essa pessoa tiver contato com
O aglutinogênio, né, o antígeno RH, o fator RH, ela não tem aglutininas prontas para combater esse aglutinogênio, mas ela é capaz de produzi-las. Então, apesar da pessoa não ter essas aglutininas, ela é capaz de produzi-las para combater o fator RH. No entanto, essa produção das aglutininas ocorre de forma muito lenta no organismo. Pelo fato dessa produção de aglutininas ocorrer de forma muito lenta, uma pessoa que tem sangue RH negativo, ela pode receber sangue RH positivo uma vez que nada vai acontecer, não vai ocorrer aglutinação. Agora, se ela recebe um sangue RH positivo pela segunda vez, aí sim pode ocorrer a aglutinação. Por quê? Porque na segunda vez que ela tem esse contato, aí ela já tem aglutininas que foram produzidas da primeira vez, e agora no segundo contato ela volta a produzir aglutininas. Então, acumulam-se as aglutininas do primeiro contato com as aglutininas do segundo contato, e aí sim pode ocorrer aglutinação do sangue e isso causar problemas para a pessoa. Portanto, nas transfusões sanguíneas, a pessoa que tem sangue, que é portador do fator RH e tem sangue RH positivo, ela pode receber sangue ou de outra pessoa que também tenha sangue positivo, ou ela pode receber sangue de alguém que não tem o fator RH e tem sangue RH negativo. Ela pode receber sangue, então, de qualquer um dos dois. Já a pessoa que tem sangue RH negativo, o seguro é que ela receba sangue apenas de quem também tem sangue RH negativo. Porque em uma situação de emergência, muitas vezes a pessoa não se lembra que já teve esse primeiro contato com sangue RH positivo e pode acabar tendo problemas. Então, por segurança, a pessoa que tem sangue negativo deve receber sempre sangue também negativo. Esse contato sanguíneo não ocorre apenas em transfusões. Esse contato sanguíneo pode ocorrer também durante a gravidez ou parto. Por quê? A placenta, ela envolve ali o bebê, né? Envolve o feto e funciona como uma barreira, né? Que impede esse contato sanguíneo entre mãe e feto. No entanto, é comum que alguns vasos sanguíneos se rompam. Quando acontece desses vasos sanguíneos se romperem, o sangue do feto terá um contato com o sangue da mãe. Então, se eu tiver uma gravidez ou parto onde eu tenho uma mãe RH negativo e um feto RH positivo, isso é um problema para a mãe e um problema possivelmente muito maior para o feto. É claro que essa situação, mãe com RH negativo e feto com RH positivo, só vai ocorrer se o pai dessa criança tiver também sangue RH positivo. Quando ocorre essa diferença sanguínea entre mãe e filho em relação ao fator RH, a criança, né, o feto, pode vir a desenvolver uma doença chamada de doença hemolítica do recém-nascido ou eritroblastose fetal, que é uma doença muito grave. Essa doença ocorre normalmente apenas a partir da segunda gestação, justamente por aquilo que eu expliquei na transfusão. As aglutininas só são produzidas pelo organismo a partir de um segundo contato com o fator RH. Se eu tenho uma mãe RH negativo, que nunca recebeu uma transfusão sanguínea, então ela nunca teve um contato com o fator RH positivo. Na primeira gestação, se ela tem um bebê RH positivo, é o primeiro contato que ela está tendo. Então, esse bebê não irá desenvolver a eritroblastose fetal.
No entanto, se ela tem uma segunda gravidez e o feto também é RH positivo, aí sim a doença pode se desenvolver, porque já é um segundo contato que essa mãe está tendo. Os sintomas dessa doença, né, que é muito grave, são uma anemia profunda. Por quê? O que vai ocorrer? Quando o sangue da criança, que é positiva, entra em contato com o sangue da mãe, que é negativo, e esse já é o segundo contato, significa que a mãe já tem aglutininas anti-RH no sangue, e essa produção de aglutininas vai aumentar. Essas aglutininas, que são anticorpos, vão então começar a destruir as hemácias do feto, tanto as que passaram para o sangue da mãe, quanto as que estão no feto propriamente. Como se os anticorpos produzidos pela mãe invadissem ali a placenta, né, e conseguissem atingir a corrente sanguínea do feto. Então, isso pode provocar nele uma anemia profunda pela destruição das hemácias, icterícia, né, que é quando a criança fica com a pele bem amarelada. Isso ocorre devido a uma intensa produção de bilirrubina, que é os restos, né, uma substância que é produzida a partir da degradação das hemácias. Essa criança pode ter um inchaço, um aumento do fígado e do baço, uma possível surdez e deficiência mental, e nos casos mais graves, um aborto ou um natimorto, né? Um recém-nascido ali já na fase ideal da gravidez, mas que já nasce morto. Para evitar o desenvolvimento da eritroblastose fetal numa segunda gestação, a mãe precisa, logo após o primeiro parto, receber aglutininas anti-RH, um soro, né, que contém aglutininas anti-RH. Por quê? Para que essas aglutininas que ela recebeu, que são externas, destruam todas as hemácias que tenham o fator RH do feto no sangue dela, sem que o organismo dela precise produzir. Se esse soro que foi injetado destrói as hemácias que ficaram, né, do primeiro feto, rapidamente o organismo dela não chega a produzir. Isso evita a eritroblastose fetal numa segunda gestação. Genotipicamente, em relação ao fator RH, nós temos um par de genes alelos que determina, né, esse fator. O indivíduo que tem sangue RH positivo, ele terá genótipo errão ou errinho. Então, o indivíduo que tem sangue RH positivo é o indivíduo dominante, e o indivíduo que tem fator RH negativo é recessivo, determinado pelos genes errinho. Um outro sistema sanguíneo de importância considerável, inclusive nas transfusões sanguíneas, é o sistema MN. O sistema MN, ele se refere à presença ou ausência dos aglutinogênios chamados de M e N nas hemácias humanas. Esse sistema, esses genes que determinam a presença ou ausência dos aglutinogênios M e N são genes codominantes, ou seja, não existe uma dominância entre eles. Por isso, eu vou encontrar na população 3 fenótipos diferentes em relação ao sistema MN. Eu tenho indivíduos que são do grupo M, ou seja, que tem apenas o fator M nas hemácias, apenas o aglutinogênio M. Esse indivíduo terá genótipo elão M, ou LM, LM. Eu tenho os indivíduos do grupo N, que tem o aglutinogênio N nas hemácias. O genótipo desse indivíduo é LN, LN. Não sei o porquê do L, gente. Sinceramente, nesse caso, eu não tenho a menor ideia de onde saiu esse L. E tem um terceiro fenótipo, que são as pessoas do grupo MN, que tem genes LM, LN, que é o que exemplifica a codominância, onde os dois fenótipos aparecem conjuntamente. Eu tenho a produção de 2 proteínas
conjuntamente nesse caso. As pessoas do grupo MN possuem nas hemácias os dois aglutinogênios, tanto o aglutinogênio M quanto o aglutinogênio N. Exemplo de exercício. Primeiro exercício. Uma mulher teve na segunda gravidez uma criança com a doença hemolítica do recém-nascido. O terceiro filho, porém, nasceu normal. Determine os fenótipos e genótipos do casal e de seus 3 filhos. Então, eu tenho um casal onde a mulher teve um filho, um segundo filho, com eritroblastose fetal. Se ela teve um filho com eritroblastose fetal, eu já posso concluir que essa mulher tem sangue RH negativo. Esse é o fenótipo dela. Se ela tem sangue RH negativo, seu genótipo com certeza é R. Para que ela tivesse um filho com eritroblastose fetal, esse filho tem que ter um pai RH positivo. Sendo RH positivo, eu já sei que ele é dominante e tem pelo menos um R. O primeiro filho, com certeza era RH positivo. Por quê? Porque a eritroblastose fetal só aparece no segundo contato. Se o segundo filho teve eritroblastose fetal, significa que o primeiro também era RH positivo. E sendo RH positivo, ele herdou um R do pai e um R da mãe. O segundo filho também tinha sangue RH positivo, já que ele teve eritroblastose fetal. Então, com certeza, seu genótipo também será R1, o R1 herdado do pai e o R da mãe. O terceiro filho nasceu normal. Se ele nasceu normal, mesmo após o segundo ter eritroblastose fetal, significa que ele tinha sangue RH negativo e por isso ele não teve nenhum problema. Se ele teve sangue RH negativo, significa que seu genótipo é R, sendo um R herdado da mãe e o outro herdado do pai. Por isso, eu posso concluir que o pai era heterozigoto R1. Segundo exemplo, uma criança com sangue tipo A, RH positivo e NN em relação ao sistema MN. Pode ser filho do pai com sangue tipo O, RH positivo, MN, e mãe AB, RH negativo, MM. Para eu responder essa pergunta, eu tenho que fazer a análise dos 3 sistemas. Então, vamos lá. Em relação ao sistema BO, pai tipo O, eu sei que o genótipo será Izinho. Mãe tipo AB, eu sei que o genótipo será Izão A e Izão B. E a criança tem sangue tipo A. É possível? É. Essa criança pode ter herdado o Izão A da mãe e o Izinho do pai. Então, em relação ao sistema BO, ok. Em relação ao sistema RH, eu tenho um pai RH positivo, então eu sei que ele tem pelo menos um R. Eu tenho uma mãe RH negativo, então eu sei que ela é R. E tenho uma criança RH positivo. Em relação ao sistema RH, essa criança pode ser filha desse casal? Pode. Ela pode ter herdado o R do pai e um R da mãe. Então, ok, até aí é possível. Já em relação ao sistema MN, eu tenho um pai MN, portanto, gene LM-LN, e tenho uma mãe MM, ou seja, LM-LM. Essa criança pode ser filha desse casal? Não, porque ele teria que herdar 2 genes LM-LN e a mãe não tem LN para doar. Então, essa criança não é filha desse casal. Meninos, eu encerro por aqui. Dúvidas, estou à disposição. Procure os agentes jovens, me contatem pelo WhatsApp, Facebook ou nos próprios comentários do vídeo aí no YouTube. Até mais!